bem-vindos ao meu espaço Caminhos da Antiguidade. Sou o professor Diego. Hoje eu trago para vocês uma reportagem sensacional da revista National Geographic, escrita pelo historiador e jornalista Juan Carlos Quirinos, a respeito da rainha Olímpia de Épiro, a mãe de Alexandre o Grande, sem dúvida uma das grandes rainhas e nomes do mundo antigo. Esposa de Felipe da Macedônia e mãe de Alexandre o Grande, Olímpia brilhou com luz própria num mundo turbulento. Famosa pela sua beleza e crueldade, a sua lenda, sem dúvida, acompanhou a do seu filho. Esposa de Felipe da Macedônia e mãe de Alexandre, Olímpia brilhou com luz própria num mundo turbulento. Famosa pela sua beleza e crueldade, a sua lenda acompanhou a do seu filho. Olímpia do Épiro foi muito mais do que a mãe do maior conquistador da antiguidade. É certo que no mundo grego as mulheres não faziam parte da biografia política, mas uma rainha podia ter mais opções e foi isso que sucedeu com Olímpia. O seu marido e o seu filho mudaram radicalmente o mapa político do século IV a.C., mas os testemunhos que nos chegaram assinalam que a figura causou igualmente furor. Alexandre o Grande exigiu mesmo que ela fosse tratada como deusa. Felipe, pai de Alexandre, fugiu ao vê-la dormindo com uma serpente. Os soldados do seu inimigo Cassandro negaram-se a executá-la assim que a viram. Tudo isso parece provar que ela foi uma mulher de caráter excepcional, decidida, férrea e plena de paixão. Alguns acontecimentos da vida de Olímpia estão recolhidos nas diferentes versões do romance dele, obra dedicada ao seu filho. Os historiadores creem que Olímpia terá nascido entre 375 e 371 a.C., em Dodona, a principal cidade do reino nas fronteiras da atual Grécia e Albânia. Era um território periférico no mundo grego, vinculado há muito à sua história. Na Odisseia e na Ilíada são evocados os oráculos no Épiro, o do rio Aqueronte, que atravessa a região, e o de Zeus em Dodona. Foram encontrados em ambos vestígios arqueológicos micênicos, o que leva a supor que os fundadores de Micenas provinham do Épiro. As origens dos molossos do Épiro, a família real a qual pertencia Olímpia, remontavam a Zeus, segundo a tradição. O pai de Olímpia, Neoptólemo I, rei do Épiro, dizia-se descendente do filho de Aquiles, também chamado Neoptólemo. Por essa via, entrocava com a dinastia dos Eácidas, descendentes do avô de Aquiles, o rei Éaco. Segundo o mito, quando o seu país foi dizimado pela praga, o rei Éaco rogou a Zeus que lhe concedesse mais cidadãos, e a divindade criou um novo povo, transformando formigas em seres humanos. Assim nasceram os Mirmidões, do grego Myrmex, formiga, que combateram na guerra de Troia sob o comando de Aquiles. Assim Olímpia, e por isso seu filho Alexandre o Grande, eram descendentes diretos de Aquiles. Quanto à mãe de Olímpia, pode ter pertencido à casa real dos Caônios, do Épiro, que segundo a tradição remontava a Heleno, filho do rei troiano Príamo. Não foi o único nome da futura rainha da Macedônia, pois ela usou mais 4, o que representa um paralelismo interessante com o filho. Alguns contemporâneos procuram que os nomes para ela eram como os galões para os militares, e tal como os reais, somando ao de rei dos macedônios, os de líder dos gregos, faraó do Egito e grande rei dos reis dos persas, também ela adotou novos títulos. O seu primeiro nome, Políxena, que em grego significa hospitaleira, vincula-se à mítica princesa de Troia, filha de Príamo, e da qual Aquiles se enamorou. Ao casar-se com Filipe, ou ao iniciar-se nos mistérios de Samotrácia, passaria a chamar-se Myrtale, uma alusão à murta, planta usada no culto de Afrodite. De seguida, como homenagem ao nascimento do filho e ao triunfo do cavalo do seu marido nos Jogos Olímpicos, adotou o nome de Olímpia, designação pela qual passou a ser conhecida. E mais tarde ainda, quando teve de demonstrar que também uma mulher podia combater e ganhar batalhas, adotou o nome de Estratonice, vitória do exército.
Esta profusão de designações sugere uma necessidade régia de ser distinguida do comum dos mortais. Filipe da Macedônia viu pela primeira vez Políxena do Épiro em Samotrácia, entre os anos de 365 e 361 a.C. Filipe tinha então perto de 20 anos e Olímpia 15. Encontravam-se nesta ilha do Egeu por causa dos cultos misteriosos. Tal como muitas jovens, Olímpia era uma menina religiosa, embora, segundo escreveu Plutarco, ela fosse mais devota do que outras, e se deixasse transportar da forma mais bárbara pelos delírios inspirados pela divindade, assistindo a cortejos báquicos para os quais levava grandes serpentes domesticadas que aterrorizavam os homens. Segundo Plutarco, nesse encontro em Samotrácia, Filipe apaixonou-se por Olímpia, caiu rendido à sua beleza, mas também à sua imponente presença e carisma. Há múltiplos testemunhos sobre a sua extraordinária capacidade de sedução até uma idade bastante avançada. Um deles é do próprio Alexandre, dado que a sua beleza não parece ser herança do pai. A julgar pelos retratos que de ambos se conservam, todas as fontes coincidem na sua parecença com a mãe, embora, como aponta Marie Renaud, autora de uma trilogia sobre Alexandre, não tenha sobrevivido um único retrato de Olímpia que não esteja estilizado a ponto de anulá-la. Outro mito antigo persistiu na história que a representa com quase 60 anos, acossada por 200 de soldados de Cassandro, antigo general de Alexandre, que tinham ordens para matá-la. Eles acabaram por fugir quando ficaram frente a frente com ela. Não é por isso de estranhar que Filipe se apaixonasse, embora o soberano o fizesse a miúde, e na corte a poligamia fosse uma arma política habitual para consolidar alianças. As fontes antigas dão conta de pelo menos mais 6 esposas de Filipe, para além de Olímpia: a Ilíria Audat, Fila e 2 mulheres da Tessália, chamadas Nicassipolis e Filina, a Trácia Medá e finalmente a macedônica Cleopatra, sobrinha de Átalo. É certo que Filipe já estava casado com várias delas quando conheceu Olímpia. Algumas dessas esposas, como Filina, a mãe de Arrideu, futuro rival de Olímpia, ou Nicassipolis, não eram consideradas esposas legítimas. No caso de Olímpia, porém, proveniente de uma família real, não havia qualquer ambiguidade. Filipe não teve outra solução que não fosse pedir em casamento a Arribas, o seu tio, o que deu origem a uma aliança muito benéfica, que permitiu assegurar o controle da fronteira ocidental da Macedônia. Depois do casamento, os esposos transferiram-se para Pela, a capital da Macedônia, onde depressa surgiram desavenças entre ambos. Segundo Plutarco, Filipe perdeu o interesse por ela ao vê-la deitada dormindo com Zeus Amon em forma de serpente. Em todo caso, a poligamia de Filipe e a hostilidade da corte macedônica dificultaram a adaptação da princesa do Épiro. Furiosa por se sentir marginalizada, Olímpia voltou para o Épiro no outono de 357 a.C. O seu tio Arribas pressionou-o então para que regressasse para junto do esposo, tanto mais que se descobria na altura que estava grávida. Olímpia assim o fez, e de volta a Pela deu à luz o futuro Alexandre o Grande. Corria o mês de julho de 356 a.C. A lenda afirma que Olímpia pugnou para que se divulgasse a crença de que Alexandre era filho de Zeus, uma reação política importante face ao desprezo que muitos tinham demonstrado na corte de Pela, por aquele rebento que não era de puro sangue macedônico, e sobre cuja paternidade se levantaram dúvidas malévolas. Plutarco, no entanto, assegura que ela rejeitava esta versão por ser ímpia, e porque levantava dúvidas porque a sua fidelidade ao marido. Disse que quando Alexandre reivindicou a sua origem divina, Olímpia exclamou: será que Alexandre não deixará de me caluniar perante Hera, a esposa de Zeus? Provavelmente não houve adultério, pois as mulheres nessa altura deviam ter cuidado com o que faziam, sobretudo se fossem rainhas. Não existem, pois, indícios de que Olímpia tivesse sido infiel a Filipe, nem sequer quando esse decidiu repudiá-la em benefício da nova favorita, Cleopatra, sobrinha de Átalo.
Em 338 a.C., depois de ter sido repudiada, Olímpia e Alexandre, visto como bastardo, saíram de Pela. Ela exilou-se no Épiro e o seu filho na Ilíria. Regressaram um ano mais tarde e aparentemente a rainha e o marido conseguiram reconciliar-se. Pouco depois, em 336 a.C., Filipe foi assassinado. Algumas versões propuseram que Olímpia instigara a sua morte, e embora o assassino Pausanias tenha sido imediatamente executado, o mito persistiu, sugerindo até que Olímpia depositara oferendas no túmulo do homem que vingara 20 anos de humilhações. O mais provável, no entanto, é que Olímpia não tivesse qualquer responsabilidade no homicídio. A imagem lendária de Olímpia, como mulher vingativa, foi alimentada por outro episódio imediatamente posterior à morte de Filipe. A perseguição que desencadeou contra Cleópatra, a mulher que provocara o seu repúdio. Ordenou a execução tanto da viúva de Filipe como do seu filho menor, tal como mais tarde mandaria assassinar Filipe, Arideu e Adéa Eurídice, os seus inimigos nas batalhas sucessórias depois da morte de Alexandre. No entanto, pensa-se que não o fez com a crueldade que lhe é atribuída. Não terá queimado bebês num caldeirão de bronze, nem tampouco emparedado prisioneiros. Fosse como fosse, a morte de Filipe abriu a via para que Alexandre ocupasse o trono da Macedônia e empreendesse as suas célebres conquistas. Durante a ausência do filho, Olímpia ocupou uma posição privilegiada no reino, mantendo com Alexandre um regular intercâmbio epistolar, no qual o avisava de possíveis traições. Nunca deixou de se queixar de Antípatro, nomeado regente da Macedônia por Alexandre, apesar de terem existido momentos em que ambos colaboraram a favor do rei. A situação alterou-se com a morte repentina de Alexandre na Babilônia em 323 a.C. Para a rainha foi um duro golpe, porque a deixava desamparada perante Antípatro. Por isso decidiu ir para o Egito com a sua filha Cleopatra, rainha daquele país através do seu casamento com Alexandre do Épiro, morto em batalha anos antes. A morte do conquistador produziu comoção no recém-nascido Império Macedônico, que se estendia da Índia a Atenas. Quem governaria o território daí em diante? Os seus possíveis sucessores envolveram-se em sangrentas guerras que levariam à divisão definitiva dos domínios de Alexandre. Olímpia participou nas batalhas sucessórias. Até o fim dos seus dias, tentou que o trono permanecesse nas mãos do neto Alexandre, filho de Alexandre o Grande, ou do marido da filha. O momento decisivo chegou em 319 a.C., com a morte do odiado Antípatro. No seu leito de morte, o antigo regente da Macedônia deixou como sucessor Poliperconte, um dos generais de Alexandre, o que não agradou ao próprio filho de Antípatro, Cassandro, que se negou a reconhecê-lo como regente. Perante a rebelião, Poliperconte pediu a Olímpia que regressasse à Macedônia para assumir o comando do governo e proteger o neto, mas ela preferiu esperar. Pouco depois, com a ajuda de Antígono, Cassandro apoderou-se de quase toda a Grécia. Olímpia decidiu nessa altura expulsar o invasor e partiu para a Macedônia com o exército. O primeiro encontro armado de Olímpia constituiu um êxito fantástico. Adéa Eurídice, rainha da Macedônia e aliada de Cassandro, encabeçava as forças que a esperavam na Macedônia. As fontes revelam que, ao encontrar-se as duas formações, Eurídice vestia uma armadura macedônica, enquanto Olímpia envergava trajes de Mênade, ou seja, sacerdotisa de Dionísio. O seu exército avançava ao som de uma flauta dionísica. Assim que avistaram Olímpia, os soldados de Eurídice renderam-se e pediram perdão. Não queriam lutar contra a mãe de Alexandre. O seu novo cognome, Estratonice, vitória do exército, demonstrava que a sua presença única bastava para ganhar com dignidade sem necessidade de combater. A verdadeira violência foi desencadeada mais tarde. Depois de ganhar a batalha, Olímpia controlou por um breve período os destinos da Macedônia. A crueldade com que se portou durante esse período granjeou-lhe o ódio dos derrotados. Ela não hesitou em eliminar Filipe Arrideu, Adéa Eurídice, Nicanor e uma centena de nobres macedônicos. Embora os restantes diádocos que se tenham comportado da mesma forma, Olímpia não percebeu que na Macedônia era uma mulher estrangeira e que sua situação lhe permitia conseguir os apoios necessários. Desta forma, o exército de Cassandro, que estava no Peloponeso, avançou invencível até a Macedônia.
sem que Poliperconte conseguisse detê-lo. Olímpia retirou-se para Pídna no outono de 317 a.C., depois de um longo cerco à cidade. Foi obrigada a render-se. Condenada à morte por Cassandro, foi lapidada, isto é, apedrejada, até a morte, sem proferir um só som. Com ela desapareceu a linhagem real, embora sua história e a de Alexandre continue a fascinar a nossa imaginação.